Nós já vamos trazer daqui a pouquinho a repercussão dos governadores de direita, que também saíram em apoio após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, saíram em apoio ao ex-presidente. Mas antes, o Procópio citou a entrevista que eu fiz com o presidente Lula ontem no Palácio da Alvorada. Vou só trazer um pouquinho dos bastidores para vocês. Essa entrevista eu havia pedido, junto com o time aqui do jornalismo, do Jornal da Band. Nós havíamos pedido essa entrevista com o presidente Lula já há algum tempo. Acabou que o convite foi aceito justamente nessa data histórica, porque a gente estava ali na reta final desse julgamento do ex-presidente, mais 7 réus. Não havia saído o resultado ainda, eu falei com o presidente na manhã de ontem, em Brasília, mas foi a manifestação que ele deu, já que não falou depois da conclusão do julgamento. As palavras dele têm esse peso histórico aí de ser a opinião dele sobre esse julgamento. Ele inicialmente não queria falar sobre o voto controverso do ministro Luiz Fux, que alguns chamaram de uma aula de direito, por ter demonstrado que não há provas contra Bolsonaro, e outros apontaram como uma contradição, uma incoerência inexplicável por Fux ter condenado o ajudante de ordens e não ter condenado o chefe dele, Bolsonaro. Ter condenado o candidato a vice na chapa presidencial, Walter Braga Neto, e não ter condenado o candidato a presidente, Bolsonaro. Então, o presidente Lula não queria inicialmente falar, mas acabou falando, criticando o voto, que há provas fartas no processo, na opinião dele, e que agora, a partir de agora, ele falou claramente que a partir de agora o presidente vai trabalhar contra a anistia, porque não considera que cabe anistia, já que são fartas provas nesse processo que o Supremo acaba de julgar. A única observação a mais que eu queria fazer desse encontro com o presidente Lula é que, embora oficialmente ele não diga que é candidato à presidência, à reeleição na corrida presidencial de 2026, no momento da entrevista e também nos bastidores, eu falei com o presidente que basta ser um bom observador para enxergar o candidato em ação. E esse processo, esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, além de toda a polarização no nosso país, esse julgamento, ele de alguma forma, ele também antecipou essa corrida presidencial. Porque não só do lado da direita há disputa, ainda que muitas vezes velada, mas há uma disputa entre os governadores de direita para ver quem fica com esse espólio, essa herança do Bolsonaro como líder político e os votos que ele pode agregar a uma chapa presidencial, como do lado do presidente Lula, na minha visão, e nos bastidores foi a impressão claríssima que tem, é de que ele é um candidato já em campanha. Então, o julgamento acaba antecipando essa corrida presidencial de 2026. A gente está ainda em setembro de 2026, falta 1 ano e 1 mês ainda para as eleições e a gente já está acompanhando, portanto, essa corrida presidencial. Vou trazer agora para vocês, justamente porque ontem trouxemos aí, então, numa entrevista exclusiva, essa posição do presidente Lula, muito enfática, de que houve golpe no país, e ele até disse, está tudo escrito, falta desenhar, né? Está tudo escrito, tem gravações, tem todas as provas, e que só quem não quer ver é que não enxerga. Essa posição do presidente Lula nessa entrevista exclusiva de ontem.